Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, né? Que Deus abençoe a sua vida. Eu estou com um livro aqui na minha mão, acabei de ler esse livro, Parceiros de Oração, do John Maxwell. Muito bom esse livro, irmãos, por sinal, né? E todos nós precisamos de parceiros de oração. E neste livro, nós temos um tema aqui, olha, o poder do jejum. Finalzinho do livro, que foi escrito, esse texto foi escrito pelo Bill Bright. Ele escreveu, no finalzinho do livro do John Maxwell, ele escreveu esse texto sobre o poder do jejum. E é claro que não é coincidência, né? A gente vai começar um jejum na segunda-feira próxima, 10 dias de jejum e oração nós iremos iniciar. E coincidentemente eu não sabia que esse livro tinha uma palavra, um texto no final sobre jejum. O livro é sobre oração, mas quando eu cheguei aqui no finalzinho, né, não é coincidência, é Jesuscidência. Tinha então esse texto aqui sobre o poder do jejum e eu gostaria de meditar com você, tirar algumas dúvidas, né, sobre o jejum, né, o jejum bíblico, né, o poder do jejum. Né? Nós vamos estar usando esse livro aqui e eu creio que Deus vai nos esclarecer muita coisa e você vai ser abençoado através dessa meditação sobre o poder do jejum. O jejum e a oração, meu querido, meu amado irmão, produzem uma bomba atômica espiritual e destrói cadeias e libera o poder de Deus em nossa vida, nossa igreja, na vida dos líderes da igreja, dos membros da igreja, né? Está escrito aqui. Então, o jejum é como se fosse uma poderosa bomba, uma bomba, né? Assim. E isso é muito importante, né? Então, a igreja, ela tem um potencial tremendo. Nós falamos sobre isso na quinta-feira ali na igreja, do potencial, né, que existe na igreja do Senhor. E esse potencial, na verdade, que existe na igreja do Senhor, esse potencial, o estupim que vai liberar esse potencial, que vai liberar essa bomba, né, é, na verdade, a oração e o jejum. Então, o jejum é muito importante, meu querido, é muito importante mesmo o jejum, a gente juntar esses dois poderes aí, o jejum e a oração. Eu já dizia há muito tempo assim, quando a gente consegue unir essas três coisas na nossa vida, na nossa igreja, oração, jejum e a palavra. Olha, oração, jejum e palavra. Isso aí é um poder tremendo, meu irmão. Então, semana que vem nós estaremos orando e jejuando durante 10 dias pela nossa nação, pela nossa cidade, né, pela nossa igreja, pelas pessoas que estão enfermas, internadas. Nós teremos esse tempo de jejum e oração, então, a partir de segunda-feira, dia 22, do dia 22 ao dia 31, então, 10 dias de oração e jejum. Então, eu gostaria de falar sobre a importância do jejum. A palavra de Deus, né, nos mostra a importância do jejum, né? Muitos líderes espirituais de hoje, né, do nosso tempo hoje, fala sobre o jejum. Muitos líderes da Bíblia, Jesus falou sobre o jejum. Nós vemos muitos exemplos na Bíblia. Nós vamos ver aqui muitos exemplos de homens e mulheres de Deus que Deus convocou realmente para um jejum. Então, o jejum é a forma instituída pela Bíblia de nos humilharmos de verdade na presença de Deus. É a forma instituída na Bíblia por Deus, é a forma de nós nos humilharmos de verdade na presença de Deus. Através do jejum, o Espírito Santo pode revelar ao indivíduo a sua verdadeira condição espiritual, levando-o a um quebrantamento e ao arrependimento e a mudanças também. Através do jejum, então, meu irmão, né, Deus vai revelar a nossa verdadeira situação espiritual, a situação espiritual da nossa vida. O jejum é essencial para que haja avivamento, pois serve de veículo para a revelação da operação do Espírito Santo de maneira poderosa e incomum. O jejum nos ajuda a entender a palavra de Deus, tornando-a mais viva, prática e significativa, né? Quando nós estamos jejuando, nós temos essa sensibilidade com relação à palavra, com relação às coisas de Deus.
nós nos tornamos mais sensíveis, né, às coisas de Deus, né? O jejum também transforma a oração numa experiência mais rica e mais pessoal. Ou seja, quando nós estamos jejuando, a nossa oração, na verdade, a gente recebe mais poder na oração, né? Ela transforma a nossa oração numa experiência muito mais rica, muito mais pessoal. O jejum leva-nos a experimentar um avivamento dinâmico e pessoal. Com isso, somos cheios do Espírito Santo e ganhamos nova determinação espiritual. O jejum restaura o nosso primeiro amor pelo Senhor, né? Aquela simplicidade, aquele primeiro amor de quando nós tínhamos, quando nós nos convertemos. O jejum também traz e restaura este primeiro amor no nosso coração. Em Isaías 58:5, o profeta descreve o jejum como um dia em que o homem aflige a sua alma. No Salmo 69, lemos que Davi castigou a sua alma com jejum, e no Salmo 35:13, ele diz que castigava a sua alma abstendo-se de alimento. Eu falei sobre isso na igreja. O jejum é principalmente, meu irmão, minha irmã, a abstenção de alimento, No nosso caso, nós estamos proclamando o jejum de até meio-dia, Quem sentir a vontade de jejuar mais, amém. Aquele que não conseguir também, porque tem pessoas que têm problemas, às vezes saúde, às vezes está no trabalho, você não consegue jejuar tanto também, você pode ir até um determinado horário de acordo com a sua possibilidade de jejuar, tá bom, meu irmão? Então, mas o jejum é muito importante para a nossa vida, A humildade é uma atitude de coração, e a Bíblia diz que sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Está lá no Salmo 51, versículo 17. Quando nós estamos jejuando, meu irmão, a nossa alma está contrita, nós recebemos um quebrantamento de Deus de uma forma especial. O jejum enfraquece a nossa carne, meu irmão. O jejum enfraquece, tira o poder da nossa carne e facilita o trabalho do Espírito Santo em nós, na nossa vida. E além disso, o jejum contribui para, por exemplo, algumas coisas que o jejum contribui na nossa vida. Olha, o despojamento, um quebrantamento espiritual que nos traz serenidade interior, domínio próprio e paz. Então, o jejum contribui com esse despojamento da nossa carne, Esse quebrantamento espiritual, Ele renova a nossa fé, a nossa visão espiritual. Ele nos inspira a seguir o plano de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. O jejum é tremendamente importante, meu irmão. O jejum ajuda a expressar, aprofundar e confirmar a resolução de que estamos dispostos a sacrificar tudo, até mesmo a nossa própria pessoa, para obter aquilo que buscamos para o reino de Deus. Quando você está jejuando, você está mostrando para Deus, que realmente Deus é mais importante na sua vida, você tem uma necessidade maior de Deus do que a necessidade de se alimentar. E o alimento é uma das coisas, esse desejo de nos alimentar, de comer, é uma das necessidades básicas do ser humano, É um dos desejos mais difíceis de serem controlados, essa questão do alimento, Principalmente quando você pode se alimentar e você abre mão. Não, eu escolho Deus, eu escolho estar com Deus neste momento. Então, o jejum vai realmente nos abençoar nisso, meu irmão. O jejum confere certa intensidade, persistência à nossa oração e amplia a voz do nosso clamor lá diante de Deus, O jejum é muito importante. A palavra de Deus ensina que o jejum e a oração são os meios poderosos para fazer o fogo de Deus descer novamente sobre nós, Este fogo vai produzir o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo na nossa vida, quando nós estamos jejuando, orando, buscando a Deus, Os frutos do Espírito, que é a alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, esses frutos do Espírito vai se manifestar na nossa vida. Então o jejum realmente é muito importante. O jejum deixa claro
quem é o Senhor e quem é o servo. Você vai mostrar, não, eu é que mando nessa carne, né? É o Senhor, com a ajuda de Deus, olha, eu abro mão da minha carne, eu vou alimentar o meu espírito em vez de alimentar a minha carne. Então isso é muito importante. O jejum, ele nos faz estar mais sensíveis à voz de Deus, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, dá-nos mais sensibilidade na presença do Espírito Santo, o Espírito Santo falar no nosso coração. Como é importante, meu irmão, o jejum, quando a gente está jejuando, e jejuar, eu já disse, que não é apenas passar fome, não é uma dieta. Eu até disse na igreja que hoje tem um jejum intermitente, né, que na verdade é uma dieta. Agora, o jejum não, além de você estar abrindo mão de se alimentar, você também está ao mesmo tempo buscando a Deus, você está em oração diante de Deus. Então não é apenas uma questão de eu parar de comer. Não, durante esse período também eu estou buscando a Deus, estou com o meu pensamento voltado para Deus, mesmo que eu estiver no meu trabalho, ou que eu estiver em meio a pessoas, mas o meu pensamento está ligado em Deus, e de vez em quando você dá uma paradinha e fala com Deus, eleva o seu pensamento, a sua voz, o seu clamor a Deus. Este é o jejum que realmente agrada a Deus, né? Ele nos traz essa sensibilidade, é um momento de buscar a Deus, é um momento de você se separar para Deus. A palavra de Deus menciona o jejum com frequência, muitas vezes associado ao pranto e a outros atos de humildade diante de Deus, né? Muitas vezes, sempre na Bíblia, o jejum vai estar associado ao pranto, ao choro e outras atitudes de humildade diante de Deus, como a Bíblia vai nos falar aqui em Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim, olha, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Então, o jejum, meu querido, é sempre associado com quebrantamento, muitas vezes com choro, com pranto, com atitude de humildade, né? As pessoas colocavam roupas, né? Se vestiam de panos de saco, né? Que era um sinal de humildade, de quebrantamento, de reconhecimento de que nós não somos nada diante de Deus, né? Então, o jejum tem essa questão, meu irmão, de nós nos humilharmos, às vezes até está relacionado com choro, com pranto, né? Então, é muito importante. No Novo Testamento, Lucas revela que a profetisa Ana, apesar dos seus 80 e poucos anos, não deixava o templo, mas adorava dia e noite em jejuns e orações. Está lá em Lucas 2, versículo 37. Então, ela já era uma senhora já de bastante idade. A Bíblia diz que ela não deixava, com mais de 80 anos, ela não deixava o templo, servindo ao Senhor dia e noite em jejuns e oração. Então, meu irmão, não importa a sua idade, você pode sim jejuar. Jejue de acordo com as suas condições, mas jejue, né? Mostra para Deus, ó Deus, eu estou abrindo mão, é por causa do Senhor, porque eu quero crescer com o Senhor, eu quero a presença do Senhor, eu quero a vitória. No nosso caso, nós estaremos jejuando especificamente pelo nosso país, jejuando pela nossa cidade, pelo nosso estado, né? Jejuando para que Deus venha banir esta enfermidade da face da terra, esse vírus, né, da face da terra, né? Então, é muito importante, meu irmão, é muito importante o jejum, que a gente esteja realmente com o nosso coração aberto, que a gente queira realmente sempre buscar a Deus, né, com jejuns e oração. Então eu deixo essa palavra aqui sobre algo que eu estava estudando, né, lendo aqui nesse livro sobre jejum. Eu achei tão interessante que eu quis também compartilhar com você alguma coisa sobre o jejum. E para a gente encerrar aqui, algumas coisas que são importantes assim quando a gente vai jejuar. Primeiro, algumas coisas. Quando você vai jejuar, né, como você vai iniciar e conduzir o seu jejum, né? Então, primeiro, estabeleça um objetivo definido. No nosso caso, o objetivo do nosso jejum, o objetivo é o nosso país, orar pelo nosso país, estado, pela nossa cidade, e principalmente para Deus banir
esta situação dessa pandemia que nós temos vivido, né? Para Deus acabar com isso e trazer de novo a paz, a tranquilidade, né? Em nome de Jesus, vamos estar orando pelas pessoas que estão internadas, as pessoas que estão doentes, acometidas por essa enfermidade, tá bom? Então, esse é o nosso objetivo do jejum. E é muito importante, sempre que você jejuar, tenha em mente um objetivo. Se você quiser colocar um objetivo pessoal também, coloque, não tem problema. Precisamos estabelecer uma base espiritual, né? Esse é o segundo passo, é preparar-nos espiritualmente, né? O alicerce da oração e do jejum é o arrependimento. Então, meu irmão, estabeleça essa base na sua vida. Se tiver algum pecado, você vai confessar esse pecado, vai deixar esse pecado, vai procurar viver uma vida de santidade. Para jejuarmos é importante a gente estabelecer essa base espiritual, confessarmos a Deus todo pecado, né? Tudo, qualquer coisa que possa ser barreira entre você e Deus, confessa e deixa em nome de Jesus Cristo. Estabeleça essa base espiritual na sua vida, né? E se prepare também fisicamente. O jejum não vai ser tão prolongado, não vai ser tão difícil. Esse jejum até meio-dia, durante 10 dias você vai jejuar até meio-dia, ou algumas pessoas que não têm condições até antes, mas é importante que você prepare também fisicamente, prepare emocionalmente, intelectualmente, já se prepare para esse jejum, né? De preferência já vai eliminando um pouco do café. Tem muitas pessoas que têm dor de cabeça durante o jejum, porque a pessoa, na verdade, já desenvolveu no organismo dela uma dependência do café, do açúcar, alguma coisa assim. Então, já vai se preparando, meu irmão, fisicamente, mentalmente, para esse jejum, e tem esse jejum assim como algo importante, como algo valioso, como um momento que você vai crescer em Deus, você vai estar ligado em oração, vai estar lendo a palavra na medida do possível, meditando na palavra, não é? Se você tem que trabalhar, escreve antes em casa, coloca alguns versículos no bolso, de vez em quando você tira, dá uma olhada e fica meditando, mentalizando, né, aquela palavra, aqueles versículos no seu coração, meditando nas coisas de Deus, tá bom? Então prepare-se, meu irmão, fisicamente, espiritualmente, né, e emocionalmente, de todas as formas, tá bom? Se prepare, né? E são mais ou menos essas coisas aí sobre o importante para você começar esse jejum. E lembre-se que jejum não é apenas passar fome, passar necessidade do alimento. O jejum, na verdade, meu irmão, é um momento de você se aproximar de Deus, de todas as formas. Coloca um louvor para você ouvir durante o período de jejum, né? Se você pode, tire momentos durante esse período de jejum, tire momentos para oração, esteja também orando em todo o tempo aqui na sua mente, no seu coração. Se você pode, meu irmão, medite na palavra de Deus, e você vai orar especificamente por aquelas coisas que nós falamos, orar pelo nosso país, estado, município, orar para que Deus venha banir essa enfermidade da face da terra, né? E orar também, você pode incluir a sua família, as pessoas que estão enfermas, tá bom? Que Deus abençoe você. E eu gostaria de terminar, encerrar aqui, declarando aquela palavra, meu irmão, está lá em Isaías 51, está lá em Salmo 51, 17, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe como igreja do Senhor, né? Não somos só nós que estaremos jejuando, a igreja do Senhor está jejuando em Conselheiro Pena, nesse período aí, de várias formas, né? A igreja vai estar jejuando neste período aí. Então nós escolhemos dessa forma para nós estarmos jejuando, e nós teremos uma live de oração também, teremos uma live de oração todos os dias aí, a partir de segunda-feira, dia 22 até o dia 31, uma live de oração de 11 ao meio-dia, onde nós estaremos orando juntos, nós estaremos meditando na palavra e abençoando os lares, as casas, as famílias, no nome de Jesus. Deus abençoe você, um grande abraço, Deus te abençoe, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o nosso estado de Minas Gerais, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, a nossa cidade de Conselheiro Pena, a nossa prefeita, os vereadores, as autoridades constituídas, o comércio de Conselheiro Pena, a economia de Conselheiro Pena e a economia do Brasil. Deus abençoe você, Deus abençoe e dê saúde para o nosso país, para o nosso Brasil, em nome de Jesus Cristo, para as nações.